que é a preposição? A preposição é a palavra que liga dois termos de uma oração. Quando dois termos são ligados por uma preposição, é estabelecida uma relação de dependência e de significado entre eles. É importante lembrar que uma mesma preposição pode estabelecer relações de significado completamente diferentes. Eu tenho certeza de que a prof do 6º ou do 5º ano ensinou para vocês algumas musiquinhas para que vocês lembrem quais são as preposições. Estou certa? Eu costumo ensinar para os meus alunos do 7º ano uma musiquinha que tem o mesmo ritmo da canção Escravos de Jó. Vocês conhecem essa canção? Então agora eu vou exercer o meu talento como cantora e vou cantá-la para vocês. O ritmo é assim. A, ante, após, até, com, contra, de, em, desde, entre, para, perperante, por, sem, sobre, trás, sem, sobre, trás, sem, sobre, trás, trás, trás. Curtiram? De novo. A, ante, após, até, com, contra, de, em, desde, entre, para, perperante, por, sem, sobre, trás, sem, sobre, trás, sem, sobre, trás, trás, trás. Agora que vocês já sabem quais são as preposições, a gente pode começar a estudar quais são as relações de significado estabelecidas por elas. Os significados estabelecidos pelas preposições podem ser de assunto, autoria, causa, companhia, conteúdo. Calma, que tem mais. Finalidade, instrumento, lugar e matéria. Vixe, ainda não acabou. Meio, modo, oposição e posse. Meu Deus, são vários tipos de relações que podem ser estabelecidas, né? E não se esqueçam que uma mesma preposição, como o de, pode estabelecer qualquer um desses significados, dependendo das palavras que esta preposiçãozinha está ligando. Vamos aos exemplos. Vamos começar pela preposição de assunto. Digamos que a frase seja: a professora Liz adora discutir sobre educação. Percebam que a preposição sobre, ao ligar os termos dessa oração, está criando uma relação de assunto, está estabelecendo um significado que indica o assunto sobre o qual a professora adora discutir. Agora, vamos ao exemplo de autoria. O livro de Agatha Christie é maravilhoso. A Agatha Christie foi quem escreveu o livro, então ela é a autora do livro. No momento em que eu insiro a preposição de nesta oração, eu estou estabelecendo uma relação de significado de autoria. Preposição que estabelece uma relação de causa. Eu estou morrendo de fome. Este de, ao ligar os termos morrendo e fome, está estabelecendo uma relação de causa. Afinal, por que eu estou morrendo? Porque eu estou com fome. Companhia. Eu adoro passear com os meus irmãos. A preposição com, ao relacionar os termos desta oração, está indicando a companhia com a qual eu adoro passear. Conteúdo. Eu quebrei o copo de água. A água é o conteúdo do copo. Logo, este de está estabelecendo uma relação de conteúdo ao ligar os termos dessa oração. Finalidade. Meu pai viajou a trabalho. Qual foi a finalidade? Qual foi o motivo da viagem do meu pai? Trabalhar. Então, esta preposição a está indicando finalidade ao ligar os termos desta oração. Instrumento. Eu me feri com a tesoura. O com está indicando o instrumento com o qual eu acabei me ferindo. É claro que sem querer. Lugar. Morar em Porto Alegre é ótimo. Este em está indicando o lugar onde eu considero, que morar é ótimo. Matéria. O lobo derrubou a casa de madeira. Percebam que este de está indicando qual o material que foi utilizado para que a casa fosse feita. Por isso que ele está estabelecendo uma relação de matéria. Meio. Adoro passear de barco. Este de está indicando qual é o meio de transporte que eu prefiro. Lembrem-se de que quando a gramática se refere a meio, é meio de transporte. Por isso que este de está indicando uma relação de meio. Modo. A professora Liz faz tudo com tranquilidade. Mentira. Esse com
está indicando o modo como a professora faz tudo. Percebam que com tranquilidade é uma locução adverbial de modo. A preposição com, que está introduzindo essa locução adverbial, está criando essa relação de modo. Oposição. Eu adoro argumentar contra as ideias do meu irmão. Percebam que esse contra está estabelecendo uma relação de oposição entre as minhas ideias e as do meu irmão. Quem não discute com o irmãozinho, né? Finalmente chegamos à preposição que indica posse. O quarto de Mariana está sempre bagunçado. Este de está indicando que o quarto é da Mariana, por isso que ele está estabelecendo uma relação de posse. Ufa, acabou. É importante que vocês saibam que a preposição, quando é unida com outras palavras, forma uma nova. Essa união entre a preposição e uma palavra de outra classe gramatical, eu posso chamar de contração ou combinação. Quando eu conecto uma preposição com uma palavra de outra classe gramatical e eu perco o som de uma das palavrinhas, eu digo que há uma contração. Quando eu consigo unir uma preposição com uma outra palavra de outra classe gramatical sem perder nadinha de som, eu digo que há uma combinação. Por exemplo, vamos começar com os exemplos de contração. Eu posso unir a preposição de com o artigo a e formar da. Eu posso unir a preposição de com o artigo o e formar do. Eu posso unir a preposição em com o artigo a e formar na. Eu posso unir a preposição em com o artigo o e formar no. Percebam que em todas essas contrações houve perda de som. Por exemplo, em mais a não ficou ema, ficou na. Ou seja, eu perdi algum som no momento em que eu contraí essas duas palavras. Já na combinação não há nadinha, nada de perda de som. Por exemplo, eu posso unir a preposição a com o artigo o e formar a combinação ao. Ou seja, o som do a e o som do o permaneceram. Por isso que ao é uma combinação e não uma contração. Existem apenas duas combinações. A união da preposição a com o artigo o, que forma ao, e a união da preposição a com o advérbio onde, que forma aonde. Apenas estas duas. Todas as outras preposições que se unirem com outras palavras que são de outras classes gramaticais formarão contrações, pois haverá perda de som. Por exemplo, em mais isso forma nisso. Ou seja, não ficou emisso, eu perdi som, por isso eu tenho uma contração. Para finalizar esta aula, vamos falar sobre a locução prepositiva. Vocês já devem saber que a locução é sempre formada por duas ou mais palavras. Então, a locução prepositiva é uma expressão formada por duas ou mais palavras com valor de preposição. Como nós podemos saber que há no texto, por exemplo, uma locução prepositiva? Porque a última palavra da locução prepositiva é sempre uma preposição. Por exemplo, chegamos a uma cabana através de um rio. O através de está ligando termos dessa oração e a última palavrinha do através de é o de, que é a preposição. Por isso eu tenho certeza que aqui há uma locução prepositiva. Eu espero que esta aula tenha ajudado vocês, que vocês tenham compreendido, então, que a preposição é uma palavrinha pequenininha, que sozinha não tem importância nenhuma nem significado, mas dentro do texto ela é muito importante, porque sem ela nós não conseguiríamos conectar os termos, conectar as palavras umas às outras, e assim seria muito difícil elaborar frases. Concordam? Em nossa próxima videoaula, iremos revisar a conjunção, que é uma palavrinha tão importante quanto a preposição. Só que enquanto a preposição liga termos de uma oração, a conjunção vai ser responsável por conectar as orações umas nas outras. Já estamos chegando ao fim da nossa revisão referente às classes gramaticais. Eu espero que vocês estejam compreendendo as minhas explicações, pois em breve nós faremos um simulado cujo conteúdo serão as classes gramaticais, para que eu possa avaliar se vocês estão conseguindo entender a matéria por meio das aulas e do ensino à distância. Um beijo, estou com saudades. Tchau, tchau!